Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro bloco, nós vimos a dignidade humana, a igualdade e o respeito à vida. Agora veremos mais 4 princípios da doutrina social da Igreja: associação, participação, administração e subsidiariedade. Para iniciarmos esse segundo bloco, gostaria de refletir com você, meu irmão, minha irmã, sobre como a pobreza e a riqueza são tratados na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, a abundância é bênção e a pobreza é fruto da falta de trabalho. Os profetas condenam o mau uso da riqueza, a confiança nas posses e não em Deus. Os oprimidos, pobres e fracos são um símbolo da situação do homem diante de Deus. Quando o pobre o procura, o Senhor responde. Quando grita, o Senhor o escuta. A partir de Jesus Cristo, uma nova ordem social se instala: o reino de Deus. Jesus aperfeiçoa a bondade originária da criação, fazer justiça aos pobres, resgatar os oprimidos, consolar os aflitos. A proposta de Jesus é uma convivência na justiça, na fraternidade, na solidariedade, na partilha, na misericórdia. O reino de Deus se instaura sobre a terra, mas não é da terra. Meu reino não é deste mundo. A fé em Cristo ilumina a partir de dentro a natureza do desenvolvimento e orienta o trabalho. Jesus insere-se na nossa história e estimula nosso esforço pessoal e coletivo para elevar a condição humana, superar os obstáculos e buscar a plenitude. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. A dimensão cristã da economia exige a eficiência e a promoção de um desenvolvimento solidário, mas com qualidade, como afirmava São Vicente de Paulo. A perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas. Frederico Ozanam pensou uma conferência de caridade alicerçada em 3 dimensões: assistência, promoção e libertação. É urgente atender às situações de fome e miséria dos assistidos, dando-lhes uma assistência imediata, mas é preciso ir além, promovê-los em sua dignidade, criando-lhes condições de participar da vida de sua comunidade através do trabalho com carteira assinada e do estudo de seus filhos em escolas regulares. E ainda proporcionar a eles uma verdadeira libertação da pobreza e da miséria por meio da evangelização, apresentando-lhes um Deus libertador e redentor que dê sentido à sua vida e aos seus sofrimentos. Os princípios da doutrina social da Igreja têm uma ressonância muito grande com a missão da Sociedade São Vicente de Paulo. Somos vocacionados ao abraço. Precisamos do outro para desenvolver nossas qualidades, nosso espírito de iniciativa e de responsabilidade e garantir nossos direitos. A criação de instituições e associações de livre escolha facilita o desenvolvimento social, cultural, humano, político e cristão das pessoas. A vida em sociedade exprime a tendência natural que nos impele a nos associarmos para atingir objetivos que ultrapassam nossas capacidades individuais. Uma sociedade justa pode ser realizada somente no respeito pela dignidade da pessoa humana, pois a ordem das coisas deve submeter-se à ordem pessoal e não ao contrário. É preciso, como reza o Concílio Vaticano II, levar em consideração, antes de tudo, a vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. Por isso, os programas sociais, científicos e culturais deverão ser orientados pela consciência do primado de cada ser humano, e com ele a família, que é a célula mais importante da sociedade. Pelo princípio da participação, entendemos que todos têm o direito e o dever de participar na sociedade, buscando juntos o bem comum e o bem-estar de todos, especialmente dos pobres e mais vulneráveis. A lógica que impera em nossa sociedade pós-moderna é a do individualismo. Para que haja vencedores, tem que haver
perdedores. E os perdedores são os pobres, os explorados no mercado de trabalho, com salários que não lhes garantem o mínimo necessário para viver dignamente. Do compêndio da doutrina social da Igreja, um aspecto chama a atenção. Não nos redimimos de forma individual, mas no coletivo. Deus, em Cristo, não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. A salvação cristã é uma libertação integral do homem, de suas necessidades e em relação às próprias posses. Diz São Paulo a Timóteo: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dele, alguns se desviaram da fé. Antes da mudança das estruturas sociais e políticas, é preciso que haja uma conversão, uma transformação das consciências, pois as riquezas existem para ser partilhadas. Vejamos o que nos disse São Gregório Magno, 500 anos após a ressurreição de Jesus, ou seja, há cerca de 1500 anos. O rico não é mais que um administrador daquilo que possui. Dar o necessário a quem precisa é obra a ser cumprida com humildade, porque os bens não pertencem a quem os distribui. Quem tem as riquezas somente para si não é inocente. Dar a quem tem necessidade significa pagar uma dívida. A riqueza é como a água da fonte. Quanto mais ela jorra, mais pura ela fica. Mas, se não for utilizada, ela apodrece. O dinheiro e os bens são como o sangue no corpo humano, energia que deve circular. Não pode faltar, mas também não deve se concentrar. As duas situações são prejudiciais à saúde. O trabalho é uma forma de fazer circular a riqueza. Através dele, o homem, em contato com a natureza, cria e produz os recursos necessários para a sua realização e subsistência. No sistema capitalista, os meios de produção são para servir à lógica do lucro, da dominação e da exploração. Uma minoria que detém os meios de produção domina e explora os que não os têm. Devido à pouca formação escolar, lhes é negado até mesmo o direito ao trabalho. Este é o perfil da maioria dos assistidos da Sociedade São Vicente de Paulo. Sem trabalho, o homem perde os meios de suprir suas necessidades e fica privado da participação na vida social. Uma empresa caracteriza-se pela capacidade de servir ao bem comum na produção de bens e serviços, criando riqueza para toda a sociedade, oportunidades de encontro, de colaboração, de valorização das capacidades das pessoas envolvidas. Não deve ser considerada apenas como uma sociedade de capitais, mas uma sociedade de pessoas. A empresa deve ser uma comunidade solidária e tender para uma ecologia humana do trabalho. O empresariado tem por missão produzir riquezas e o Estado tem por principal atributo a oferta de políticas públicas. O voluntariado, o cidadão consciente, o administrador público e privado possuem a tarefa de universalizar os mais elementares direitos civis, sociais e econômicos para dar poder de voz, capacidade de mobilização e representatividade política aos excluídos. Fala-se muito em participação nos grupos sociais, na política, na cultura, na comunicação. Porém, há uma decepção muito grande por parte das pessoas por causa de uma democracia que, no fundo, não acontece. Aqueles que são eleitos para representar os interesses do povo acabam não fazendo nada em prol dos que mais necessitam. Defendem interesses pessoais, de parentes, de corporações. Os pobres são os que mais sofrem. A exclusão, a opressão e a desigualdade social foram sendo construídas por meio da exploração do homem pelo homem. O desafio que se apresenta aos vicentinos é de utilizar os espaços de participação democrática já existentes e criar novos espaços para defender os interesses dos nossos pobres. Criar condições e orientar para que os pobres possam participar de movimentos e de debates. A doutrina social da Igreja nos lembra de que cada pessoa poderá aplicar em gestos concretos todo o potencial que possui em favor de sua vida e da vida dos seus semelhantes, administrando com amor e zelo os dons recebidos de Deus.
Ele nos deu toda a capacidade e inteligência para administrarmos o mundo e a vida terrena. O Papa Francisco, ao falar da doutrina social da Igreja, ele afirmou: esta nossa casa está sendo arruinada e isso prejudica especialmente aos mais pobres. Para cultivar e preservar o jardim em que Deus nos colocou, temos de construir uma economia na qual o bem das pessoas e não o dinheiro seja o centro. A política trabalha para o bem comum. E trabalhar para o bem comum é um dever de todo cristão que precisa participar da política. Os cristãos não podem, como Pilatos, lavar as mãos, porque a política é uma das formas mais elevadas de caridade, disse Francisco. Meu irmão, minha irmã, precisamos exercer a nossa cidadania, promovendo os assistidos de nossas conferências para que também a exerçam de forma ativa e solidária. Cidadão é aquele que tem direitos e obrigações, mas o cidadão ativo e solidário luta por seus direitos e pelos direitos dos outros, cumpre suas obrigações preocupando-se mais com o interesse coletivo do que com a obtenção de vantagens pessoais. Para exercermos nossa cidadania ativa e solidária, a que eu chamo de cidadania vicentina, será preciso ressignificar conceitos, valores, ideias e interpretações, segundo ideais humanistas, coletivos e libertadores do nosso tempo. Seremos capazes de ratificar nossa verdadeira missão vicentina se cumprirmos o mandamento de Cristo: ame seu próximo como a si mesmo. Qual a medida do amor ao próximo? É o amor a mim mesmo. Se eu não me amo, não amarei o próximo. Se não me respeito, não respeitarei o próximo. Por isto, preciso cuidar de mim, da minha saúde integral e do meio ambiente. Assim terei condições de vivenciar esse amor na visita aos pobres, levando a eles toda a dimensão do amor proposto por Jesus. Subsidiariedade tem a ver com liberdade. A palavra vem do latim subsidium, que quer dizer ajuda. Ajudar não significa retirar a liberdade do outro em fazer o que ele consegue fazer bem feito, tirando-lhe a competência. Ajudar significa apoiar em caso de necessidade. O Estado deve ajudar os membros da sociedade a alcançar seus objetivos, criando condições e estímulos para isso, sem, contudo, impedi-los de fazer o que podem realizar por si mesmos. Uma forma de ajuda é a elaboração de leis justas e igualitárias, orientação de políticas públicas e econômicas com regras equitativas, transparentes, que busquem mais eficiência e redistribuição de riqueza e proteção dos cidadãos, das instituições, segurança, combate à corrupção e proliferação de atividades ilegais. Se aplicarmos esse princípio à vida vicentina, veremos que nossas visitas à casa dos assistidos jamais poderão retirar deles a sua liberdade como indivíduos, dotados de vontade, de inteligência, frutos do Espírito Santo que neles habita, como filhos e filhas de Deus. Saibamos preservar seus direitos e a capacidade de serem sujeitos e protagonistas da própria história, pelo incentivo, promoção e ajuda nas dificuldades, respeitando sua liberdade e aspectos culturais e religiosos. Levar o Evangelho sem impor, mas anunciar Jesus Cristo como libertador e salvador. Queremos concluir este bloco lembrando a você, meu irmão, minha irmã, que a responsabilidade do cristão e do vicentino em particular é trabalhar pela paz e pela justiça através da caridade fraterna. Assistir ao pobre quando preciso, promover o pobre em sua dignidade de filho de Deus e procurar libertá-lo para uma vida mais digna na vivência da fé e na implantação do reino, para que o sonho de Jesus se realize, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Eu gostaria de deixar para você 2 questionamentos. Como tem sido em sua conferência a participação de confrades, de consórcias na vida social da comunidade? O trabalho vicentino realizado em sua conferência visa somente ao assistencialismo? Ou vocês conseguem promover e libertar os assistidos?